que vai reverberar em todo o rock nacional dos anos 70, que é a virada de um rock psicodélico para um rock mais progressivo. O rock progressivo ele é a corrente dominante não mundialmente, né, nos anos 70, e aí influenciados por isso, o Arnaldo e o Serginho decidem dar esse rumo para os Mutantes. A Rita Lee sai da banda, eu não estou dizendo que ela não foi... É que quando você fala assim, Rita Lee saiu dos Mutantes, não, ela foi expulsa. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu tô dizendo, ela saiu. Se ela foi expulsa ou não, Aí isso é para uma outra ver a história carreira que... solo. Essa é uma outra história. É uma outra história. É. Polêmica. Mas o fato é que a partir dali, cara, os Mutantes passam a influenciar toda uma geração de bandas que não surgem necessariamente a partir dos Mutantes, mas que, em virtude principalmente do estilo do Serginho de guitarra, de guitarrista, e do Arnaldo como compositor, essas bandas ganham uma influência muito forte. Por exemplo, o Terço é uma banda de 68, né? Uma banda também são dinossauros do rock progressivo, que existem até hoje, mas não tem como pensar no Terço sem pensar nos Mutantes, assim, também. O lado progressivo, ele tem um peso muito forte dos Mutantes. E vem outras bandas na sequência, o próprio Veludo, né, que foi a banda do Lulu Santos que não deu certo, o Vima, o Lulu Santos era fascinado pelo Sérgio Dias. Então, a gente tem essa vertente do progressivo. Só que o problema do progressivo, e isso é central para entender a divergência da Rita Lee com o Sérgio e Arnaldo, é porque havia um entendimento de que o rock tinha que ser uma coisa elaborada, uma coisa cabeça. E se você fazer uma música popular, que era o que a Jovem Guarda fazia, era uma coisa mal vista. E essa visão foi perdurar até que a geração dos anos 80 quebrasse com essa história. Então isso é muito interessante, porque quando eu fui contar a história de Ovelha Negra, eu achei as entrevistas da Rita Lee. Então, aí só para voltar um pouquinho, o que aconteceu com a Rita? Então ela se junta com a Lúcia Turnbull, que é uma guitarrista, acho que a maior guitarrista da história do Brasil, e com a Tutti Frutti, mas aí o som deles já é mais glam, psicodélico e, na minha opinião, tem um pé muito forte no hard rock. E aí já é um outro lado, que é o lado que copiava, a gente tinha aquele lado, aquela vertente que copiava o progressivo a partir do Yes, do Emerson, Lake and Palmer, de outras bandas. Aí a gente tem o lado blues rock, Rolling Stones, Led Zeppelin, de uma certa forma, onde está também o Made in Brasil, que é uma banda antiga, que está lá, vem lá de 67, uma das mais antigas do Brasil. Então é um som mais calcado no blues. E o primeiro disco da Rita com o Tutti Frutti, que é em 74, né? O Trás do Porto é uma cidade que esse disco, nunca tinha parado para ouvir esse disco e eu vi para fazer o vídeo de Rita Lee, fiquei assim, ó, ouvindo uma semana sem parar, não conseguia parar. Todo dia tá uma música diferente na cabeça, eu adoro aquele disco. Então a gente tem essa vertente também que tá mais ligada ao blues. E por outro lado, a gente tem o que aconteceu com os artistas da Jovem Guarda? A maioria largou, né, o rock, né? O Roberto Carlos se tornou um cantor popular, a Vanderleia também. O Erasmo é um cara que a gente pode talvez dizer que se manteve fiel ao rock, mas ele não se atualizou, né? Vamos dizer assim, ele continuou fazendo um rock muito baseado no que ele era lá nos anos 60. E é interessante que a Rita Lee ela vai virar para isso daí ao longo da década. Mas assim, antes de chegar nessa história, porque aí que é quando a Rita Lee vira pop, né? Uhum. Mas o que acontecia nos anos 70 era muita dificuldade de conseguir equipamentos, porque você tinha restrição de importação, não se fabricava coisas de qualidade aqui. Então assim, conseguir fazer um show PA, porque assim, é diferente você fazer um show de MPB, que é muito mais acústico. Fazer um show de rock era muito difícil, você não tinha acesso a equipamento. Logística para chegar nos lugares. As músicas falavam, assim, o rock, do que ele falava fora do Brasil eram coisas que aqui não eram permitidas, né? Você tinha que enviar suas letras para aprovação da censura. Teve um disco do Made in Brasil que foi censurado. Não podia, por exemplo, músicas como que o Black Sabbath fazia, essas coisas não seriam aprovadas aqui no Brasil, entende? Sim. Então era difícil de falar. Era difícil de conseguir os equipamentos. A juventude, ela se via muito mais representada pela MPB, porque enxergava o rock como uma interferência dos Estados Unidos, porque havia ainda uma polarização muito forte entre quem não concordava com a ditadura, né, e quem era favorável. Então, no meio universitário, predominava uma visão anti-regime. O rock era visto como uma coisa entreguista, alienista. Quase o mesmo preconceito que a Jovem Guarda sofreu, mas
com umas nuances bem diferenciadas. E aí depois vem o AI-5. Então, Sim. era muito difícil fazer rock no Brasil nos anos 70. O que as biografias contam é que assim, ó, eram panelinhas, né? Era uma galera que se conhecia, que trocava os O Made in Brasil era uma das poucas bandas que tinha equipamentos e emprestavam para os outros. Então você É, tinha alguns focos. Você ter acesso aos discos, cara. Era assim, a informação não circulava. Então a juventude não queria ouvir o teu som porque achava que era uma coisa menor. A gravadora não uhum. queria gravar, porque ninguém quer ouvir. As rádios não Ninguém se querem passar. importava, né? Ninguém se importava. Então É. era um ritmo marginal nos anos 70. Tanto a Uhum. vertente progressiva quanto a vertente mais blues rock. E a questão da vertente progressiva é que a Rita falava isso, que para que o rock pudesse crescer no Brasil, precisava se quebrar esse preconceito de que tinha que ser uma música cabeça. Isso explica essa transição pro pop que ela faz ao longo dos anos 80. Ela deixa de ser uma vocalista de banda de rock pesado, que era a Tutti Frutti, e se torna uma... Claro, ela levou isso ao extremo, né? Mas ela se torna uma cantora pop muito por causa disso, porque ela entendia que era preciso levar mensagem para a juventude. E essa galera do progressivo resistia muito a isso, a fazer uma música fácil, uma música assimilável. Então tudo isso fez com que o rock se mantesse à margem do mainstream. Não significa que as bandas não fizeram sucesso, não tocaram nas rádios. Sim, fizeram. Mas assim, nunca tiveram um apoio maciço da Globo, das grandes Uhum. gravadoras, das grandes Das rádios, entendeu? gravadoras. É. É, Além de, mas, nessa época, você acha que, além de barreiras como essas que você citou, você acha que também essa resistência foi muito complicada para se progredir? Que complicado isso, né? Você não tem apoio de nada, ninguém quer te ver, ninguém quer te apoiar, e é, além de todas essas dificuldades, você ainda tem essa resistência, né? é, então, aí as coisas vão evoluir, né? Nos anos 70 tinha os festivais, né? Que era uma forma de você, Festival de Águas Claras. Tinha vários Woodstocks brasileiros, né? Mas Uhum. era difícil fazer, cara, você vai fazer um festival e agentes infiltrados, sabe, do exército. A galera fumava maconha, evidente, Sim, né? E aí saía sim, todo mundo sim. preso. Então era um problema fazer, né? O Brasil não conseguiu viver os anos 70, assim, a juventude brasileira não conseguiu viver o que a juventude americana ou inglesa, por exemplo, viveram em relação ao rock, que foi essa cultura do amor livre, né? Os anos 60 chegaram tardiamente aqui. Então, isso tudo fez com que o rock fosse um gueto ao longo dos anos 70. Como é que essas coisas vão começar a mudar? Lá no fim do. Aí tem a geração da transição, tá? Que é lá no fim dos anos 70. Que é quando vem o Radiotáxi, o 14 Bis, o Acordo Som. Ah, essas bandas, elas têm um som muito influenciado ainda pelo progressivo e não estavam provocando uma atualização. E teve uma outra coisa que foi a invasão da música disco. Foi né? Tem a Sim. novela, né? Eu não sei se é dessa, eu não Dancing sei se ela Days. ela é dessa época ou ela foi feita É, depois, a dessa novela de época. época? É dessa. É. Então, é isso aí, cara. Então, aí você imagina, música disso. E tem uma outra, se você olhar as histórias das bandas, cara, elas são muito irregulares nos anos 70. Sai gente o tempo inteiro, aí para, aí volta. Então as gravadoras pensavam assim, pra que a gente vai investir em banda de rock? Depois de tudo isso que eu comentei, tinha mais esse problema, cara. As bandas paravam, as bandas terminavam, a moda era música disco. Pra você conseguir alguma promessa de gravar um disco, você precisava tentar fazer um som que parecesse, tivesse uma ligação com a MPB e fosse igual a das bandas que tinham feito algum sucesso. Então o rock não progredia, entendeu? Sim. Tanto que. E aí essas bandas surgem nesse período. Só que assim, quando o Geisel vem e promete abertura, a juventude brasileira começa a passar por uma transformação. Ela começa a querer mais liberdade da sua expressão e também de ser representada por um discurso que seja mais direto, que não fale com tantas metáforas, que conte mais sobre a sua realidade. E é isso que começa a acontecer dos anos 70, de 78 ali para frente. Mas Finalzinho dos vale a anos gente notar o 70. seguinte, tá? Já isso foi uma coisa, e dois movimentos que aconteceram fora do Brasil chegaram aqui e vão desembocar no rock dos anos 80, que são o